Salve pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Loja Rise. Aqui Renato Rise, técnico em cerâmica, proprietário aqui da Loja Rise, e hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para a coloração das fritas cerâmicas de uma forma bem mais complexa, com alguns aditivos e o empastamento para que possa ser usada esta tinta com pincel. Nesse processo, a gente vai utilizar alguns elementos fundamentais, inclusive nós vamos utilizar duas fritas cerâmicas. Nós vamos usar uma frita transparente incolor, que é a nossa ES621, e uma frita branca, que é a nossa ES337. Por que a gente vai trabalhar com essas duas fritas? Quando a gente forma uma coloração sólida à base de pigmentos inorgânicos, é muito importante a gente saber a cobertura. Como a gente trabalha com uma cobertura transparente e uma porcentagem de pigmento, provavelmente essa tinta ela possa futuramente, depois da queima, aparentar alguns riscos, alguns traços. E com uma frita de cobertura, a gente já elimina um pouco essas manchas, esses manchados, né, esses riscos, onde a gente utiliza a frita branca. A gente vai fazer duas etapas. A gente vai fazer a primeira etapa compondo uma frita transparente e a segunda etapa compondo uma frita branca. A gente vai avaliar esses resultados e depois a gente vai mixar os dois para a gente verificar o poder de tingimento, a coloração e a cobertura. Se nós utilizamos então uma parte de uma frita branca dentro de uma frita transparente, a gente vai melhorar muito a cobertura, porém a gente vai reduzir um pouco a intensidade da cor. É isso que a gente vai mostrar nesse vídeo. Então segue o vídeo, vai ser bem bacana e fica até o final. Este realmente é um vídeo um pouquinho mais técnico, mas eu vou mostrar passo a passo para vocês. Além das fritas, a gente vai usar alguns aditivos. A gente vai usar o caulim branco. O caulim branco, ele entra como um agente que vai dar corpo ao esmalte, vai endurecer um pouquinho esse esmalte e vai promover uma situação um pouco melhor de conteúdo, onde eu vou mostrar para vocês. Nós vamos também usar a bentonita, que ajuda um pouquinho na suspensão da tinta, da pasta, né? Depois que ela for empastada, a bentonita ela tem essa grande função. E por fim, a gente vai utilizar o pigmento, né? Eu escolhi uma cor aqui só, que é um goiaba, acho muito bonita essa cor. Então a gente vai trabalhar com ele, mas poderia ser trabalhado com qualquer cor de pigmento inorgânico que a Rise hoje oferece. Esta seria a parte sólida do trabalho. A parte líquida, nós vamos fazer o empastamento lá com o nosso VR001, que é o nosso veículo hidrossolúvel, e água. Como nós mostramos em vídeos anteriores, né, todo esse processo de empastamento, tanto para a formação de um esmalte como a formação de uma tinta. Então a gente já tem isso reconhecido, mas eu vou passar aqui a nossa ideia de composição para ficar bem fácil aí para vocês poderem avaliar o que nós vamos fazer nesse passo a passo. Maravilha? Então se liga nesse vídeo que vai ser bem bacana e depois da vinheta a gente já começa aí a preparação dessas tintas. Bom, pessoal, antes de mais nada, antes de começar qualquer projeto, é muito importante que a gente estude o que a gente vai fazer, que a gente entenda dentro de uma metodologia o que a gente vai compor e como que a gente vai fazer. Então, a minha primeira ideia é sobre a gente determinar uma densidade. Como eu falei nos vídeos anteriores
sobre as preparações tanto de esmaltes quanto de tintas, a gente tem algumas determinações dentro da densidade, que são boas para o nosso caso, mas talvez não sejam boas para o caso de vocês. Então é bom a gente entender qual seria a melhor densidade. Eu vou começar aqui pela minha regra de densidade, que eu acredito que seja boa para a composição destas tintas. Mas depois a gente pode fazer alguma alteração, algum ajuste caso necessite, incluindo água ou incluindo mais veículo ou até mesmo a parte sólida. Então vamos lá. A minha ideia principal aqui é de trabalhar com uma densidade de 1,43 gramas por centímetro cúbico. E essa densidade, ela está dentro de uma tabelinha que eu desenvolvi, que eu também falei em vídeos anteriores. E essa tabelinha, ela mostra para mim, aproximadamente, que a parte líquida eu tenho 51% e a parte sólida eu tenho 49%. Então, a partir disso, a gente começa a montar as nossas composições. Dentro da parte líquida, nós vamos usar o quê? O nosso veículo hidrossolúvel, o VR001, e água. Nós gostamos muito de utilizar uma água pura, né? Uma água que não tenha cloro, por exemplo. Então, eu sempre aconselho usar uma água mineral ou uma água filtrada para que a gente já tenha uma razão de acerto muito melhor e que essa água não vai prejudicar o nosso empastamento futuramente. Dentro da minha ideia de empastamento, eu vou usar 30% de veículo hidrossolúvel e 70% de água, totalizando aí 100%. E a parte sólida, que são 4 elementos que nós vamos utilizar dessa vez, nós vamos utilizar a frita transparente incolor, a nossa ES621, 80%, Kaolin, 7%, bentonita, 1%, e o pigmento inorgânico, né, ou corante cerâmico, 12%. Totalizando 100%. Então, estas são as duas principais regrinhas de composição, tanto da parte líquida quanto da parte sólida. Na parte líquida, eu estou usando o VR001 para ajudar no deslizamento do pincel, para que ele facilite a tinta correr bem na superfície biscoitada. E a água como um meio, né? Líquido hidrossolúvel. Na parte sólida, a gente está usando então a frita, que é o agente vitrificante incolor. Eu estou usando o Kaolin, que vai me dar um corpo, vai me dar uma sustentação boa de corpo para esse tipo de tinta. A bentonita, que vai ajudar muito na suspensão desse conteúdo todo após o empastamento. E o corante inorgânico para dar a coloração. Bom, vamos entender que a gente tem esse primeiro caminho a seguir. O segundo caminho é entender que dentro da minha densidade, a gente vai ter ali as composições de 1,43 gramas por centímetro cúbico, onde 51% é a parte líquida e 49% a parte sólida. Então, dentro da parte líquida, como que a gente faz? A gente faz aquela regrinha de 3, né? 51% está para 100%, X está para o volume ou da água ou do veículo. No caso, vamos colocar o VR001 30. Então, fazendo essa regrinha de 3, a gente vai ter 15,3% da parte do veículo. E da água a mesma coisa, a gente coloca lá 51% está para 100% e X está para 70%, que vai dar 35,7%, totalizando os 51% da parte líquida. E aí a gente vai fazer a parte sólida. A parte sólida, mesma coisa, regrinha de 3, nós temos 49%, então lá dentro da densidade de parte sólida. Então a gente pega os 49% está para 100%, X está para 80% de esmalte transparente. Então isso daí vai dar 39,27%. O Kaolin é a mesma coisa, a gente calcula e vai dar 3,43%. A bentonita, mesma coisa. Então vai dar 0,49%. E o pigmento, 5,88%. Totalizando, então, 49% de parte sólida. Então a gente já tem os cálculos da parte líquida e da parte sólida em porcentagens que representam as porcentagens
que estão lá mencionadas na densidade, tá? 51% de parte líquida e 49% de parte sólida. Perfeito? Como existem vários componentes, a gente precisa equalizar isso dentro da parte líquida e equalizar dentro da parte sólida. Agora a gente vai compor esta formulação para preparo de 50 gramas de material. Perfeito? Então, as 50 gramas de material vai ser a nossa pesagem de produto, tanto líquido quanto sólido. Então, vamos fazer o cálculo aqui agora. A gente vai pegar esses 50 gramas e multiplicar por 15,3%, que vai dar exatamente 7,56 gramas de VR001. A água, 17,85, totalizando 25,41 gramas de material líquido. Agora a gente vai para a parte sólida, a parte pó. Então a gente vai pegar os 50 gramas, multiplicar por 39,2%, vai dar 19,6 gramas. O caulim vai dar 1,72 gramas. A bentonita, 0,5 gramas. O pigmento, 2,94 gramas. Totalizando, então, essa parte sólida, 24,76 gramas, que se referencia aos 49% lá do nosso cálculo da densidade. Resumindo, então, fica assim a nossa composição, aqui como vocês estão vendo. E aí a gente vai fazer as pesagens corretas para começar a fazer a primeira tinta cerâmica. Bom, pessoal, agora nós vamos montar a composição número 2. E nesta composição nós vamos substituir a nossa frita transparente ES621 pela nossa frita branca ES337, para que a gente possa avaliar a cobertura, né, a translucidez que a frita transparente proporciona e a cobertura que a frita branca vai proporcionar. Então vai ficar assim a nossa composição.
Bom, então finalizando essas duas composições básicas com a frita transparente e com a frita branca, a gente vai fazer uma intercalação entre as duas. Nós vamos utilizar 80% desta pasta pronta que utilizou a frita 621 e 20% da pasta pronta que utilizou a frita ES337. Dessa forma, a gente vai criar uma terceira composição usando essas duas pastas para a gente avaliar esta influência desta pasta com a frita branca na pasta com a frita transparente. Então segue essa composiçãozinha aí e vamos para a pesagem. Pois bem, pessoal, fizemos então toda a preparação do material, né, desde a pesagem, o empastamento, reservamos e a gente também preparou os corpos de prova, né? Nós preparamos aqui esses copinhos, né, que são copinhos já biscoitados na massa branca e na massa tabaco. E vocês viram que eu coloquei aquelas nossas fitinhas, né? Para que a gente possa dividir as nossas provas. Então, como que a gente fez aqui? Nós dividimos em 6 partes iguais, tá? Desta forma. Para quê? Porque eu vou aplicar aqui composição número 1, composição número 2 e composição número 3. Aqui eu vou aplicar composição número 1, composição número 2 e composição número 3. Nesta parte dessas outras 3 composições, nós vamos colocar o transparente por cima, o nosso ES621, para a gente ter a prova sem o transparente e a prova com o transparente, na massa branca e na massa tabaco. Da mesma forma, para a gente identificar os resultados nos 2 tipos de argila que nós temos também disponível aqui na loja Rize. E eu fiz 2 copinhos de cada um. Por quê? Porque eu vou queimar esses 2 a 1100 graus e vou queimar os outros 2 a 1240 graus. Para a gente também identificar as temperaturas, né? Os resultados que são formados em 1100 graus e os resultados que são formados a 1240 graus, cone 6. Perfeito? Então eu acho que essa é uma metodologia bem legal, bem bacana de se avaliar uma tinta, de se avaliar uma intensidade de cor, uma cobertura de cor, e assim a gente vai fazendo. Os testes são feitos exatamente para a gente identificar qual o melhor resultado, qual a melhor proporção de corante para a frita. A gente pode sim usar mais corante ou menos corante. Existem alguns limites máximos e mínimos para que se desenvolva a cor, utilizando corantes inorgânicos. A gente sempre recomenda de 0,1% até 50%. Tá? Depende muito do caso, do tipo de aplicação, da técnica utilizada e a gente precisa de qualquer forma avaliar o resultado desta análise, desta composição no seu produto. Então os testes são exigidos a toda hora. Toda hora nós vamos ter que fazer alguns testes prévios para avaliar melhor o resultado daquela composição que a gente está desenvolvendo. Então não existe quanto que usa disso ou quanto que usa daquilo. A gente tem que fazer um cálculo lógico e tentar avaliar através dos resultados. Perfeito? A gente já vai seguir então para a decoração dos copinhos e vamos logo após
efetuar as queimas para a gente ver os resultados. E pessoal, eu vou também deixar aqui nas descrições do vídeo todos os produtos que nós utilizamos para esse projeto, no link aqui nas descrições abaixo do vídeo, tá bom? E vou pedir também, se você não é inscrito no canal, você gosta de conteúdo técnico na área cerâmica para as artes do fogo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, ative esse sininho aí, deixa aquele like para a gente se você gostou do conteúdo e a gente vai estar por aqui formando mais informação, compartilhando com vocês mais conteúdos tecnológicos na área cerâmica. Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar as nossas canetas cerâmicas, também disponível aqui no site da Loja Rize, e começar a identificar as nossas amostras, tá? As composições, as 3 composições, para que a gente faça a aplicação no lugar correto e a gente possa, depois da queima, identificar os resultados de forma correta. Então vamos lá, vamos fazer a composição já aqui. Então a composição 0,1 com 0,2. Bem certinho, para que a gente possa identificar os resultados depois. Então vamos fazer para todos aqui. Bom, tudo bem identificado, tudo bem arrumadinho aqui. Vamos começar a pincelar aqui as tintas na nossa superfície. Então, eu vou dar 3 demãos de tinta, tá ok? It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. That star's got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui a pintura. Olha aí que beleza. Muito bom, muito bom. Gostei bastante da textura da tinta. Ela está muito gostosa de aplicar, secando rápido, tendo uma aderência muito boa. Enfim, eu acho que a tinta se comportou reologicamente muito bem nesta composiçãozinha que nós fizemos. Gostei bastante mesmo, tá? E nas duas argilas, né? Tanto na massa branca quanto na massa tabaco, tá? Ela aplicou muito bem. A absorção destas duas argilas está em 17%. Nós fizemos uma queima de biscoito a 1100 graus, que é perfeito. Para mim, é o melhor biscoito que a gente faz. É onde a gente consegue evoluir toda a sinterização de material orgânico da argila. A gente consegue fazer com que ela tenha uma resistência mecânica muito boa, liberar tudo que for prejudicial ali no desenvolvimento dos esmaltes, e depois a gente vai ver os resultados depois da queima disso daí. Eu vou remover agora essas fitinhas, né? Aquelas fitinhas que a gente compra lá no AliExpress. Vou deixar um link aqui embaixo também, caso vocês queiram comprar essas fitinhas. São bem boas, né? Porque elas dividem, né, toda a parte da prova. Então, quem quiser fazer trabalhos assim com provas ou decorativo mesmo, bem legal. Então a gente vai remover elas aqui e para não enrolar muito o vídeo, a gente já vai mostrar já tudo prontinho para vocês. Bora lá. Pronto, pessoal, então a gente já tirou as fitinhas, os testes prontos, e o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou esmaltar metade desse copinho. Vamos mostrar aqui para vocês. Então eu fiz o teste 1, 2 e o 3 e repeti. 1,
2 e o 3. Então a gente vai esmaltar só 3 testes e os outros 3 vamos deixar do jeito que está. E para isso a gente vai utilizar aquele esmalte que nós fizemos lá naquele primeiro vídeo de preparação de esmaltes. E eu vou fazer por imersão. Pois é, a gente vai fazer, não vou fazer aplicação com pincel. A gente vai imergir essa peça nesse esmalte que foi preparado naquele treinamento que nós mostramos aqui no vídeo, que é este daqui. Então, se você não acessou, acessa lá para conhecer, para saber como que a gente fez o preparo desse esmalte, que eu acho que é bem importante e bem legal. E é um esmalte nota 10, que deu certo, ficou muito bom. Eu só dei uma mexidinha nele com a colher, ele suspendeu toda a parte sólida e a gente vai trabalhar. Eu vou mostrar para vocês aqui agora esse procedimento e a gente finaliza o trabalho da esmaltação. Finalizado aqui o trabalho então da esmaltação, esmaltamos de um lado e o outro deixamos sem. Agora só lembrando que a gente precisa remover do fundo, né? Para não dar problema. E agora, pessoal, a gente vai fazer a queima. Então eu vou usar dois copinhos, um branco e um tabaco, para ser queimado aqui nesse meu forninho a 1100 graus. E os outros 2 copinhos eu vou colocá-lo no outro forno nosso grande, para que a gente queime ele a 1240 graus. E aí a gente vai ver os resultados e vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre como vai ficar esse trabalho que nós fizemos. Estamos aqui agora neste forno, onde a gente vai fazer a queima a 1240 graus dos nossos ensaios, tá? Eu já vou colocar mais 3 provas. É assim que a gente faz as provas dos lotes de produto também, né? É uma metodologia que a gente utiliza para fazer os ensaios. Então, como vai ter que queimar essas provinhas, é isso aí. Agora, o grande problema é porque a gente tem que ligar um forno desse tamanho para 5 copinhos, né? Não tem problema, vamos lá. Vamos colocar as pecinhas aqui. Vamos programar o forno. 1240 graus com 10 minutos de patamar, tá? Então, ok. Ligado. E amanhã a gente vai ver o que vai sair daqui desse forno. E vamos ver lá o resultado do forno a 1100 graus para a gente poder finalizar o trabalho. Aí o pessoal me fala, pô, Renato, você vai ligar um forno desse tamanho para 5 pecinhas? Esse é um forno Jung. Recomendadíssimo, muito econômico por conta dessas paredes que fazem o isolamento térmico e proporcionam com que as resistências trabalhem para fazer o aquecimento das peças, não de toda a área externa do forno, gerando um consumo de energia gigantesco. Quanto custa essa queima? Hoje, pelas minhas avaliações e um teste que eu fiz agora com um multímetro, né? A gente fez em KVA, eu gasto R$ 27,00 a queima desse forno a 1240 graus. Maravilha? Então é isso que eu falo. Pensem bem a hora de comprar um forno para o seu ateliê. Então sempre procurem fornos que tenham revestimento com mantas, que são muito mais econômicos, que têm um isolamento térmico muito melhor, porque a energia vai lá para a peça. Ela não vai aquecer toda a parte dos tijolos antes e depois a peça. Esses são fornos muito bons, mas são fornos de alto consumo, tá? Então, se você quer um bom consumo de energia elétrica, eu recomendo. Faz 20 anos que eu tenho... esse daqui faz 10 anos, mas eu tenho um há 20 anos, sem problema nenhum.
muito econômico e funcional. Ficou a dica. Bora lá! Bom, pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui dos resultados. Vamos lá. Primeiro teste aqui da argila branca, né, da Resende, a 1100 graus. Então, eu coloquei uns xizinhos aqui. Esse é onde a gente aplicou o transparente. Então, vamos começar por aqui, ó. Teste número 1 sem transparente. Gostei bastante, ficou muito bom a cor. Tá? Ele desenvolveu bem a cobertura, apesar de ser uma base transparente. Você vê que dá para ver um pouquinho dos riscos, mas mesmo assim está muito bom. O teste número 2, que é esse daqui, que é com a frita branca, né, onde a gente fez, ficou muito bonita essa cor também. E aqui o teste 3, que é com 20% da branca e 80% da transparente. Então você vê que tem um pouco mais de cobertura. Ele não faz tanto os risquinhos e olha, gostei bastante. E aqui está sem o transparente, deu bom brilho, inclusive a 1100 graus. Então é um esmalte muito bom, tá? Bem bacana. E agora a gente vai aqui para onde eu apliquei o transparente. Teste número 1. Ele deu umas bolinhas aqui porque não sei o porquê, tá? Acho que foi a camada, alguma coisinha, mas necessariamente nem precisaria de um transparente, tá? Mas a cor ficou muito boa, ficou legal a textura. Aqui o teste 2, a mesma coisa, né? Com a base branca, você vê que ela é uma base que muda bem a cor, fica uma cor bem bonita, porém é isso daqui o resultado com o esmalte branco, com a frita branca, tá? E aqui o teste 3, que é com 20% do branco e 80% do transparente. E lembrando que aqui eu coloquei a cobertura de esmalte transparente, tá? Mas a gente vê que nem precisaria de esmalte transparente, ficou muito bom o brilho, tá? Isso na base branca. Agora a gente vai falar da base tabaco, da argila tabaco. 1100 graus, então vamos lá, fiz a mesma coisa, os xizinhos é onde está transparente. Vamos aqui para o teste 1. Então a gente vê o teste 1 aqui, ficou bem legal, bem bacana. O teste 2 aqui ficou bem legal, aqui nessa argila tabaco também, bem bacana. E o teste 3, que é a composição, né, do 20% do esmalte branco com 80% do esmalte transparente. Muito legal, viu? E aqui não tem cobertura de transparente, tá? Ficou bem legal, vocês verem, né? O transparente tá aqui, tá vendo? Transparente. E aqui sem transparente. Então, muito bons os resultados, viu? A 1100 graus dessas tintas, né? Formando estas cores. Bem bacana mesmo. Gostei bastante da cobertura, gostei bastante do brilho e gostei bem das cores que foram formadas. Então, os dois testes aqui foram feitos na argila branca e na argila tabaco. Então a gente vê, né, nitidamente que dá para mudar as cores, né? Elas mudam um pouquinho, né? A tonalidade delas por conta da influência da argila, tá? Só o branco que realmente, por ser uma cobertura, ele não muda. Fica bem bom, fica bem legal, prevalece bem a cor. Então é uma boa solução para quem quer cobertura, tá? Que quer fazer com que a influência da argila não modifique a cor, tá vendo? Até no teste 3 também gostei bastante, bastante. E é isso aí. Agora vamos mostrar os outros testes em alta temperatura, 1240 graus. Então vamos começar aqui com o branco, com a argila branca. Fiz a mesma coisa, não tem esses xizinhos aqui, é o transparente, e os outros onde não tem o transparente. Então vamos lá, teste 1, isso daqui. Ficou muito bom a cor, não perdeu intensidade, não perdeu coloração. Tá? O teste 2 com o branco também ficou muito bom, bem legal mesmo, gostei bastante. E o teste 3, que é o 20% desse e 80% desse, também ficou bom, manteve-se a cor.
quer dizer, a temperatura não modificou a cor. E lá com o transparente, também não vi grandes alterações por conta do transparente. Aqui o teste 1, o teste 2 e o teste 3. Então a gente vê que não teve muita mudança, tá? Eu vou resumir isso depois para vocês poderem ver num plano todos esses testes bem especificados. E agora a gente vai falar da argila tabaco. Vamos lá, mesma coisa aqui. Fiz os xizinhos para mostrar que aqui foi o transparente. Então aqui o teste número 1. Gostei também. Teste número 2. Teste número 3. Muito legal, ficou bom. Aqui sem transparente. Aqui com transparente. Teste número 1. Teste número 2 e teste número 3. Isso aqui foi uma manchinha que na hora que eu pus a mão, eu marquei aqui nessa tinta e sem querer fiz aqui. Mas gostei bastante também desses resultados, tá? Principalmente aqui a coloração na base branca. Acho muito interessante e muito proveitoso o uso da frita branca para fazer a coloração das nossas tintas. E é isso aí. Então vamos lá. Bom, aqui pessoal, a gente está posicionando então os testes da argila branca e os testes da argila tabaco a 1100 graus. E embaixo os testes da argila branca e os testes da argila tabaco a 1240 graus. Então a gente consegue avaliar lá na parte de cima da argila branca as variações da cor nos testes executados, né? A composição número 1 com esmalte transparente, a composição número 2 com esmalte branco e a composição 3 com esmalte misturado, 80% de transparente e 20% de esmalte branco. Isso feito também na argila tabaco. E embaixo a mesma coisa. E uma coisa que a gente nota é que a cor não foi modificada na temperatura de 1100 graus e 1240 graus. Isso é muito importante. E é isso aí, né, pessoal? Poxa, estou bem satisfeito com esse trabalho. Foi um trabalho realmente de 2 dias. A gente tem que se dedicar bastante a fazer esses tipos de ensaios, né, de estudos, porque não é simplesmente fazer a olho ou achar que vai funcionar daquela forma ou de outra forma, e a cerâmica não é desse jeito. Nós levamos muito a sério todo esse conteúdo aqui, até porque nós somos desenvolvedores de esmaltes, de tintas, de fritas cerâmicas há muitos anos, então a gente gosta muito de fazer esses ensaios e melhor ainda poder compartilhar com vocês, que vocês possam avaliar essa nossa ideia de trabalho e que vocês possam entender também que funciona dessa forma todo tipo de desenvolvimento, porque sempre eu estou recebendo mensagens aqui, Renato, quanto que usa de corante na frita, quanto que eu posso usar, qual frita que eu uso, qual corante que é isso, qual corante que é aquilo, e não, gente, é tanta coisa, é muita coisa na verdade, né? Então a gente fica um pouco recluso com relação à informação, até porque eu não posso passar uma informação errada, né? Uma informação que ainda tem uma folga de ideias ali, onde eu não estou ciente daquilo que está acontecendo com relação ao biscoito, ao tipo de argila, ao tipo de queima. Então, tudo isso é influência para o desenvolvimento de um bom esmalte, de uma boa tinta. Então, é por isso que a gente prefere mostrar aqui nesses vídeos, né, todo esse passo a passo, né, todo esse projeto aqui que nós estamos compartilhando com vocês, tá? E realmente a preparação dessas tintas me agradou bastante, acho que vocês podem sim seguir esta metodologia de preparo, tá? Usando a frita transparente ES621 e a frita ES337, que é a frita branca. Elas desenvolveram cores bem bacanas. Essas duas fritas, elas costumam desenvolver a cor dos pigmentos. Talvez elas não sejam as melhores para trabalhar óxidos, mas com certeza são duas fritas excelentes para trabalhar pigmentos inorgânicos. Então é isso que a gente mostrou, e uma das coisas que eu realmente quis mostrar é que
imagina esse copinho queimado a 1241 e esse copinho queimado a 1100. As cores ficaram praticamente iguais, né? Elas não tiveram falta de desenvolvimento ou sumiram, não. Então, por isso que eu falo que o estudo é importante. Então, a temperatura não é o problema. Adorei o trabalho também na frita branca. Eu acho que formou uma cor muito boa de cobertura, principalmente para quem trabalha em argilas escuras, né? Nas argilas tabacos, por exemplo, você vê que essa cor formada é uma cor de cobertura, não vai ter influência da argila aqui nesta cor, certo que modifica, né? A gente vê bem uma variação do mesmo corante modificando bem, numa base transparente e numa base branca. Mas é isso, né? A gente precisa escolher aí a melhor condição, né? E a mesma coisa na argila tabaco, nas duas temperaturas, você viu que retraiu esse copinho mais, né? Ele reduziu mais por conta da temperatura, mas as cores ficaram muito boas e bem formadas. Então, realmente, foi um trabalho bem legal, bem gratificante, e eu espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo, que vocês possam ter aproveitado bem a cada informação que eu passei. Realmente bem trabalhoso, é algo que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer, né? Ver se vale a pena, mas eu acredito que vale, né? A gente transmitir conhecimento, eu acho que é uma das coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de compartilhar conhecimento, compartilhar os meus testes, os meus resultados, e eu gosto também de ver os resultados positivos aí no ateliê de vocês, né? Para que a gente possa desenvolver a cerâmica de uma forma correta. Existem muitas pessoas falando muitas abobrinhas aí nas redes sociais. Infelizmente, isso atrapalha muito o mercado de desenvolvimento na área artística. É lamentável, mas infelizmente faz parte, né, deste universo, não só da cerâmica, mas tantos outros universos de outros tipos de fomento. Mas é isso, a gente está aqui para brigar de frente e mostrar que a gente tem um conteúdo sério, um conteúdo relevante, baseado em tecnologia, tá? Baseado numa experiência com mais de 30 anos na indústria, no desenvolvimento de tintas e esmaltes. Então, eu quero partilhar com vocês tudo isso. Não se esquece de deixar um joinha, que ajuda muito o canal aí a crescer. A gente consegue mostrar para o YouTube que a gente está vindo com uma proposta séria, para que a gente possa chegar para mais pessoas. E eu acho que chegar para mais pessoas é muito bom, é muito importante. E compartilhe esse vídeo aí na sua escola, no seu ateliê. Eu acho que vocês vão me ajudar bastante e eu acho que todo mundo vai poder ter o acesso à informação correta, à informação de precisão e ao desenvolvimento tecnológico da cerâmica. Gente, muito obrigado, fiquem bem e logo a gente vai ter um novo vídeo. Então, se inscreve aí, ativa o sininho e até o próximo vídeo.